Meus amigos e meus irmãos, hoje temos o prazer de, aceitando o convite do GER, estar aqui para conversar um pouco sobre a nossa querida doutrina espírita. Meu nome é Paulo Roberto Vilar e eu pertenço ao Centro Espírita Vicente de Paulo, que se situa na cidade de Mendes, aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. O tema de hoje tem o título de A Cidade Estranha, e ele é baseado num artigo que foi publicado em outubro de 1988, ou melhor dizendo, em 98, na revista Visão Espírita. Vamos aos fatos. Todos nós sabemos que Chico Xavier gostava muito de prosear com seus amigos mais chegados, dentre eles Newton Boechat. Newton Boechat, uma figura do movimento espírita muito antiga, que contribuiu de maneira efetiva para o crescimento, a difusão da nossa doutrina no Brasil. E Newton Boechat, por volta de 1959, conversando com outro eminente confrade da nossa doutrina, Hernani Guimarães Andrade, contou-lhe uma experiência espiritual, mediúnica, que Emmanuel proporcionou a Chico Xavier. Utilizando a mediunidade conhecida como desdobramento, Emmanuel levou Chico Xavier a assistir uma festividade de despedida que se realizava numa cidade do umbral inferior, bem junto da crosta terrena. Nessa festividade havia uma espécie de cordões de carnaval, onde as entidades que ali viviam se externavam de maneira debochada, de maneira erotizada, de uma forma bastante inferior. E havia desfiles nessa festividade, numa espécie de carros alegóricos que tinham o formato dos órgãos sexuais masculino e feminino. Podemos ver o nível dos habitantes desta cidade situada no umbral inferior. Fica já de antemão caracterizado esse fato. A cidade, inclusive, ela era de formato desarmônico, assimétrica, e então eles estavam comemorando a despedida de todo aquele grupo, tanto dos comandantes como dos comandados. O artigo, inclusive, se refere aos maiorais, a palavra que foi usada por Hernani Guimarães Andrade, que publicou o artigo na revista Visão Espírita, usou a palavra maiorais. Eles eram carregados dos carros alegóricos numa espécie de tronos, e ali se expressavam da forma que eu já mencionei, de uma maneira bastante desagradável, inferior mesmo. Eles haviam recebido um decreto
uma ordem do plano espiritual superior, no sentido de que todos ali deveriam reencarnar em breve, na verdade, iniciar um processo de reencarnação em grupo de todos eles. E como tal, aquela situação bastante cômoda para todos eles estava prestes a terminar e não havia como apelar. Era uma determinação superior, porque eles não teriam outra oportunidade de reencarnar antes do início da era de regeneração, na qual já estamos, segundo alguns membros do nosso movimento espírita, já estamos no início da era de regeneração. Segundo outros, ainda daqui a poucos anos, em 2057, iniciar-se-á o novo período. De uma forma ou de outra, os efeitos dessa nova era do planeta já estão sendo sentidos por todos nós há muito tempo. Então, Emmanuel tinha levado Chico Xavier a verificar esse fato, o que estava ocorrendo, como estudo para Chico, para conhecimento do nosso querido e amigo médium, para que em futuras ocasiões ele tivesse condições de entender melhor obras que lhe seriam ditadas e também ele compreenderia melhor o que estava ocorrendo já na Terra. Então, o que aconteceu? Newton Boechat contou ainda para Hernani Guimarães Andrade que por volta de 1971 ele ainda estava trabalhando na ativa em São Paulo. E quando chegou um belo dia no trabalho, ele verificou que um grupo de colegas se encontrava rodeando a mesa de um deles, que havia retornado de férias ao norte da Europa, ou seja, aos países, alguns países que lá se situavam, como a Suécia, a Noruega, etc. Países considerados de primeiro mundo, de civilização mais avançada. E quando ele chegou junto à mesa, todos lhe mostraram revistas que tinham sido trazidas pelo colega que retornara da Europa. Revistas pornográficas, que já naquela época estavam sendo vendidas livremente naquela região. Newton Boechat ficou tão surpreso que ele deixou escapar uma expressão que dizia o seguinte: eles estão aí. Quando ele viu, ele já tinha pronunciado essas palavras, que eles saíram do seu íntimo sem que ele programasse falar tal coisa. Então todos os colegas ali presentes ao redor deles, da mesa, estranharam e não entenderam o porquê dele ter dito tal frase. Claro que ele não tinha como explicar ali e não tinha também interesse em fazê-lo para não complicar uma situação, E foi embora, foi lá para sua mesa trabalhar. A partir daí,
o comentário que o Hernani Guimarães Andrade colocou na mesma matéria na revista foi de que, por volta do final da década de 1960, começamos a verificar no Brasil, e na realidade eu acrescento aqui no mundo, mudanças de usos e costumes. Se a gente quisesse fazer uma referência para situar melhor a ideia, a gente lembra daquele grande festival de Woodstock, lá nos Estados Unidos, Woodstock, né? Eu não estou me lembrando da grafia perfeitamente, da palavra. E naquele festival, onde centenas, talvez 1 milhar de jovens ali estavam praticando sexo ao ar livre, na frente de todas as outras pessoas presentes e das câmaras, e também se drogando assintosamente, de maneira que aquilo foi propagado para todas as nações da Terra. É só uma referência para a gente se lembrar que a partir deste evento, desta data, final da década de 1960, começaram as mudanças nos usos e costumes da população terrena. O que nós observamos, segundo o próprio Hernani Guimarães mencionou? Mudanças, por exemplo, nas músicas, que se tornaram ruidosas, se tornaram com letras inadequadas, imorais até. A população do Brasil em particular, e do mundo, né, estava acostumada com melodias românticas, melodias com um sentido superior, começaram a notar essa diferença. No caso das músicas, com as suas letras inadequadas, na moda, a gente viu quanto a moda começou rapidamente, dentro de um mesmo ano, ou logo no início do próximo, do ano que vinha a seguir, roupas curtas, depois roupas compridas, roupas transparentes, uma coisa que não mostrava muito nexo na sua razão de ser, porque tudo que tem um excesso costuma ser não ideal, né? E além das mudanças na música, a gente começou a ver no cinema filmes pornográficos, filmes com argumentação realmente fora de um bom contexto. As novelas, já naquela época, isso já estava sendo notado naquela ocasião. Ele voltou de férias, o Newton Boechat tinha voltado de férias em 1971. Vejam bem, já estava sendo notada mudanças nos roteiros das novelas, das esculturas, na arte de um modo geral, na arte como um todo, na literatura. Quanta coisa importante nós tivemos na literatura mundial e que foi se transformando em coisas
rudes, em temas rudes, imorais até, críticos, sem fundamento, críticas sem nenhuma fundamentação, inclusive na literatura infantil. Eu volto a lembrar que nós estamos falando desde lá de trás. Então a gente nota a influência desses espíritos do umbral inferior que reencarnaram em grande número, vêm reencarnando em grande número até os dias de hoje, trazendo para a humanidade, para a face da Terra, o quê? Somente aquilo que eles podiam trazer, aquilo que eles eram, aquilo que eles pensavam. Então nós começamos a ver, além dessa parte do erotismo desvirtuado, desregrado mesmo, começamos a ver o aumento da violência, da perversidade, a tal nível que quando a gente pensa, isso já nos dias de hoje, mas aquilo já acontecia em menos quantidade, desde lá do passado, começou a acontecer. Quando a gente pensa que já vimos algo, isso é o máximo da perversidade, não se pode um ser humano agir dessa forma. Além disso, não se vai ver mais nada de novo, e a gente no dia seguinte vê algo pior. O aproveitamento de menores, o aproveitamento pelo estupro de mulheres em plena rua, os crimes passionais. Todos os dias a gente vê, todos os veículos de comunicação, casal rompeu o relacionamento e o marido diz: não é minha, não vai ser de mais nenhum, é o amor da minha vida. Como alguém ama a outrem e tira a vida desse outrem, dessa outra pessoa? Esses irmãos nossos, porque são irmãos nossos, em processo de evolução como todos nós habitantes do planeta. O único problema é que eles fizeram uso do livre-arbítrio, dessa lei maravilhosa que o Pai deixou para nosso uso, que se utilizarmos no bom caminho, no bom sentido, os frutos que nós colheremos serão o progresso moral, será a felicidade. Enquanto se utilizarmos para o lado equivocado, o que acontece na verdade é que ficaremos estagnados em nosso processo evolutivo. Então, se nós ainda temos o desamor dentro, no nosso íntimo, melhor dizendo, esse desamor ficará cada vez mais estagnado, cada vez mais aumentado, porque estaremos repetindo os mesmos erros do passado, das inúmeras reencarnações anteriores não aproveitadas, não bem aproveitadas, nas escolhas que todos nós fazemos diariamente em nossas vidas. Então, esses companheiros nossos dessa cidade estranha, do umbral inferior, tinham optado dentro da lei do livre-arbítrio por não reencarnarem.
aproveitaram o direito que a lei lhes conferia de agirem conforme queriam, de não sair daquela posição cômoda, de ficarem no umbral, vivendo daquelas mesmas maneiras que vinham vivenciando até então. Resultado: quando tiveram a oportunidade, obrigatoriamente, é verdade, imposta pela lei divina, que não podia deixar que espíritos, filhos de Deus, portanto, permanecessem eternamente estagnados. Então é preciso que venha um impulso novo, uma nova lei espiritual superior para movimentar a vida na Terra, a fim de que as criaturas progridam. Esses irmãos tinham optado pela estagnação, mas foram obrigados também a reencarnarem, e aí eles só poderiam mostrar aquilo que eles tinham para mostrar, o que eles eram interiormente. Maldade, a sexualidade dominando a vida deles, ao invés de ser um instrumento de progresso, dominava as suas atitudes, e eles vieram recolocar-se na Terra. Dessa forma que nós vemos hoje, do desequilíbrio na área sexual, na área da arte, de um modo geral, a rebeldia da juventude, dos filhos. Ora, sempre houve, em todas as épocas, filhos rebeldes, que se diferenciavam do restante da família, no lado negativo, né? Estamos falando no caso das ações indevidas. Mas nunca desta maneira, nesse percentual que ocorre hoje na face da Terra. Rebeldia incondicional. Eu faço o que eu quero, eu saio e volto para casa a hora que eu quero, bêbado, embebedado mesmo, drogado mesmo, e os pais se sentem impotentes, na grande maioria, de impedirem que isso continue ocorrendo com seus filhos, que vão, portanto, ajuntando para si o karma, as consequências da lei de causa e efeito, que lhes chegará às mãos em todo o futuro, enquanto estiverem pensando e agindo de uma forma equivocada. Hoje em dia, até certas leis estão sendo desvirtuadas. E o futuro vai nos mostrar tudo isso, porque não há como o futuro deixar de mostrar a todos nós os nossos erros e os nossos acertos. Uma coisa bem intencionada pode ser desvirtuada por homens e mulheres que não estão ainda buscando a sua transformação moral positiva através da doutrina espírita, por exemplo, ou por outro caminho existente na Terra, claro. Então, a coisa tenderia a ficar de uma maneira tão difícil para os habitantes do planeta, que a própria lei divina, já sabendo que isso aconteceria a certo nível,
também programou a volta, a reencarnação de espíritos superiores para poderem reequilibrar as influências negativas que irmãos nossos, que têm como sua base de ser a guerra, a maldade, a verdadeira crueldade, imperassem no planeta, impedindo o progresso dos espíritos melhores, que teriam e têm como direito permanecer no planeta na sua fase ascensional da era de regeneração. Lá no Sermão do Monte, que é muito pouco estudado, mesmo dentro do movimento espírita, a meu ver, está lá numa das bem-aventuranças: bem-aventurados os, se não me engano, os puros de coração, porque eles herdarão a terra. Há algumas traduções que falam, porque eles possuirão a terra. Mas como? Jesus estava falando isso há mais de 2000 anos atrás e ainda não ocorreu isso. É porque Jesus de Nazaré se referia à era de regeneração. No futuro, era que para que a alcancemos e nela permaneçamos, há necessidade de um esforço sério, um esforço consciente e constante de nossa renovação íntima. E a doutrina espírita está aí para nos dar essas condições, de servir de instrumento a alcançar essa condição, uma vez que sem o alto esforço, sem a nossa motivação própria de querer transformar-se para melhor e de colaborar ao mesmo tempo com a transformação do próximo, sejam parentes, amigos, a vizinhança, os conterrâneos da nossa nação, ou, que é a nossa obrigação no final das contas, de colaborar com a melhoria de toda a população da Terra, porque a influência positiva de um local vai com certeza até a outra extremidade do planeta. Então o nosso dever é também de colaborar com a felicidade pela transformação moral do nosso próximo. Então, Jesus já programou também e está programando o retorno à Terra de entidades espirituais evoluídas como Emmanuel, que, segundo consta na doutrina espírita, já está reencarnado no Brasil hoje, por volta dos seus 21 anos de idade. Ele que foi o mentor, o anjo da guarda de Chico Xavier, que trouxe contribuições positivas, como eu disse ainda há pouco, para todo o planeta, não só apenas no Brasil, não. Também Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Franco, já está, segundo se informa no movimento espírita, reencarnada no Brasil. E como esses dois, muitas outras entidades de luz. Então, nós vemos a sabedoria e a justiça da lei divina para beneficiar a toda a coletividade
particularmente a que está se esforçando para conseguir a sua transformação moral e a consequente permanência no planeta Terra na nova era de regeneração, providenciou seres, espíritos que nos conduzissem daqui para diante na busca e na conquista dessa situação nova, proveitosa, superior para todos nós e para o planeta. Nós vamos encerrar o nosso estudo agradecendo ao Pai e a Jesus de Nazaré por esta oportunidade de estarmos juntos. Nós aqui no Centro Espírita Vicente de Paulo, em Mendes, e todos aqueles que estão assistindo ou que virão a assistir esse estudo do dia em que nós vimos falar em reencarnação através de Chico Xavier, da lei do livre-arbítrio, da lei do amor ao próximo, lei de amor, justiça e caridade, portanto. Tivemos essa oportunidade de mencionar tudo isso que nos foi deixado pelo Mestre de Nazaré há mais de 2000 anos. E se quisermos prestar bem atenção, procurem refletir que toda a doutrina espírita, toda ela, está contida no Evangelho de Jesus há mais de 2000 anos. Nós agradecemos muito, então, ao mundo espiritual superior e sobretudo, a Jesus de Nazaré. Muita paz a todos.